Eu me chamo Arthur, eu estou no Núcleo há 25 anos, né, desde o início, com Roberto Lima. O Núcleo é um espaço muito importante para nós artistas, né, de teatro, porque possibilita a gente o contato com a técnica da dança, né, é uma técnica importante para o ator, no sentido de dar para a gente a precisão no movimento, a condição de realizar, né, o fazer, que é muito importante, o impulso para agir, né? Então, a ação é muito importante dentro do teatro e a dança ela nos favorece muito nesse sentido, né? É um espaço de formação continuada, então atende a estudantes e ex-estudantes de escolas de teatro. Por isso também é muito importante, a gente não para de estudar se a gente não quiser, porque a gente tem um espaço, né, de pesquisa corporal em dança para artistas de teatro. Que mais? O Roberto foi meu professor na Martins Pena. Esse projeto começa com a indicação de alguns professores. Na época, meu professor era o Armando Nesi. Foi ele que me selecionou para estar, né, no Núcleo. Também tinha a Arabel Issa, que fez parte da formação, da criação. Só que o Armando faleceu e aí nos deixou. A Arabel foi teve outros compromissos, então também precisou sair. E o Roberto continuou, né, sozinho, comigo ali ao lado, na verdade, né, durante esses 25 anos. Então, o Roberto, para mim, é uma pessoa muito importante, né? Ele surge num momento muito delicado da minha vida. Eu tinha uma viagem para fazer com o Roberto e no dia da viagem meu pai faleceu. Então eu não pude viajar, eu tive que né, enterrar o meu pai, eu tive que fazer um velório. E aí na volta o Roberto me chama, me paga o cachê e diz que dali para frente eu posso contar com ele para o que eu, né, precisasse. E eu tô com ele até hoje, então da escola de teatro eu fui para a escola de dança, da escola de dança eu fui para a faculdade, né, da faculdade eu me formei, fiz concurso público, então hoje eu sou professor do Estado e essa minha carreira toda veio porque eu tive a orientação do Roberto, né? Então meio que segui ali os passos dele. E todos os trabalhos também artísticos que eu fiz até hoje, assim, que eu venho fazendo, né, me aparecem a partir do Núcleo de dança e todas as oportunidades que o Núcleo me deu, me dá até hoje. Então o Roberto, sem dúvida, é uma pessoa muito importante para mim e para todas essas pessoas que passaram aqui. Ele parte do princípio do balé clássico, né, que tem uma técnica super rigorosa, e para a gente que não começou o estudo do balé desde cedo, né, com os nossos corpos já formados, né, é um pouco mais difícil você conseguir acessar essa técnica do balé, né? Mas a gente vai respeitando os nossos corpos, né, na medida do possível para não se machucar, e assim a gente vai tentando construir no nosso corpo, né, essa técnica do balé para que ela possa nos ajudar no teatro, né, nos próprios espetáculos que a gente monta, que não são de balé clássico, né, são de teatro, dança contemporânea, mas através dessa técnica a gente consegue dominar o nosso corpo e fazer com ele o que a gente quiser fazer aqui quando um coreógrafo pedir ou exigir. Então o balé ele surge como esse instrumento, né, para que a gente possa alcançar o que a gente quiser. Lavínia Maria Pique Fernandes. Eu fiz a audição para entrar no Núcleo 7 de setembro do ano passado, 2024, e eu fui convidada em janeiro para começar dia 15 de março de 2025. Eu conheci através do Vinícius, que é meu amigo da faculdade. Ele sempre falava do Núcleo, sempre falava do Bombom. Eu via também eles postando nos stories, nas redes sociais. Eu ficava muito curiosa para saber como era. E aí, quando teve a audição, eu fiz para tentar entrar. É um lugar maravilhoso, assim. E o trabalho corporal para um ator e para uma atriz é essencial. A gente não consegue se expressar se o nosso corpo fica inútil em cena. E tem sido muito bom aprender, estou me desenvolvendo tanto como atriz, tanto quanto dançarina.
Roberto, ele é maravilhoso, ele tem um jeito muito especial e muito único dele, mas sempre muito atento, muito responsável, sempre pontual, avisa tudo com antecedência, dá pra ver que ele trata isso com muito amor, é o projeto de vida dele. Então, eu sou o Thiago Magalhães, tenho 45 anos. Eu entrei no Núcleo em 2022, no segundo semestre de 2022. Bom, na época, rapaz, eu tava passando uma fase bem difícil, assim, sabe? Depressão, essas coisas. E aí uma amiga me indicou uma oficina livre do Roberto que ia acontecer aqui no Centro Coreográfico. Eu vim, tipo, no escuro, sem saber, sem conhecer ele. Cheguei aqui, na semana seguinte, ele avisou que teria o chamamento pro núcleo. Seria na semana que vem. E aí a regra básica para entrar aqui no núcleo é você ser ou formado ou você estar cursando a Unirio ou a Martins Pena. Mas eu me formei na Cal. Eu não vim de nenhuma dessas duas escolas. E aí eu, no momento de extrema cara de pau, eu falei assim, olha, eu me formei na Cal e eu vou vir semana que vem, tá? E aí eu vim. Ele fez uma espécie de teste comigo lá no dia. E aí entrei, assim, fiquei muito feliz, já completei 3 anos aqui e é impressionante o trabalho que ele desenvolve aqui dentro, se utilizando das ferramentas da dança, do balé clássico, para que a gente tenha uma consciência cada vez maior do nosso corpo e isso se traduz explicitamente na qualidade do nosso trabalho enquanto atores, né? E a partir do trabalho aqui, eu acabei indo parar no Teatro Municipal do Rio também, então já venho fazendo alguns trabalhos lá que surgiram a partir daqui. Então, assim, eu sou muito feliz depois que eu entrei para cá, assim, o meu artístico, né, o meu ator se desenvolveu absurdamente depois daqui e é um processo contínuo, né? A gente nunca está pronto, né? A gente está sempre em construção e aqui é um espaço perfeito para isso, para a gente estudar, se aprimorar e crescer. Não, então, o Roberto, ele é assim, a meu ver, assim, entre as pessoas que eu conheço, assim, ele tem uma competência imensa, assim, na maneira de te passar conhecimento, sabe? Assim, eu admiro muito, 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 muito. Meu nome é Vitória Brandão, eu comecei o Núcleo esse ano, eu conheci através do espetáculo Sob a Pele, e quando eu assisti o espetáculo eu fiquei apaixonada, como o núcleo inteiro estava dançando e ao mesmo tempo interpretando e como o corpo estava todo engajado no movimento. E eu falei, caramba, eu preciso conhecer essa companhia, eu preciso conhecer o Bombom, que eu ainda não conhecia. E aí eu fiquei acompanhando as redes sociais e aí eu vi que tinha a abertura para tentar entrar, né? E aí quando eu entrei foi uma experiência incrível, assim, que a gente tem aulas de balé e ao mesmo tempo depois a gente sempre fica passando por movimentos e consciência corporal e cresce muito, assim, o Bombom ele acaba de uma forma muito carinhosa, prestando muita atenção na gente. A gente sabe que somos atores e atrizes, né, no meio da dança e como isso pode ajudar a gente dançando, né? Não necessariamente só na técnica, mas sim na consciência corporal, na expressividade. E está sendo muito interessante, é muito bom. O que me ajuda isso como atriz, ajuda em tudo, assim. O jeito que o Bombom dá aula de balé é muito bom porque traz além do corpo, traz um desenvolvimento intelectual, assim, porque a gente tem que estar sempre com a música, no tempo e com a coordenação motora. Então, isso quando a gente vai para o palco, a gente aprende a ter uma escuta mais aberta, a gente aprende a se posicionar, a gente aprende a estar presente, sabe? Então, assim, a dança já ajuda muito isso, o balé já ajuda muito isso, e eu acho que a forma que o Bombom traz também, como ele guia as aulas,
dá esse desenvolvimento bem interessante pra gente que, enfim, tá na cena dos palcos e... Eu acho que é isso, né? Se quiser falar um pouquinho sobre... O Bombom é um querido. Ele é um querido. É uma honra, né? Tá tendo aula com ele, com a história que ele tem. E tá em contato com ele, com a personalidade dele. Ele é muito carinhoso. As aulas dele são muito inteligentes, são muito sensíveis também. Ele enxerga cada individualidade em cada pessoa. E é muito difícil hoje em dia a gente ver pessoas que abracem, né, na arte, né? E eu acho que aqui é um lugar que traz muito abraço, traz muita sensibilidade, assim. E é muito bom, porque cresce também, além da nossa arte, cresce também o nosso artista, né? Que acaba virando realmente um grupo, um coletivo, né? Meu nome é Letícia Gelabé, eu tô aqui desde o finalzinho de 2022. Eu vim para cá porque eu já conheci o trabalho do Núcleo, eu já tinha visto inclusive a apresentação do Núcleo, que depois do espetáculo que eu fiz parte, que foi muito bacana. O Núcleo, ele é um projeto de extensão da Martins Pena, né, na Escola de Teatro Martins Pena. Eu me formei na Martins Pena e eu conheci uma amiga, colega, né, de escola, né, no sentido da escola de técnica Martins Pena. É a Lua, que fazia parte do Núcleo. Então eu namorava o Núcleo porque eu via, através dela, vinha assisti-la e aí vi o trabalho, que foi o nosso Espaços Vazios, inclusive aqui no Centro Coreográfico, lá em cima, na sala, eu acho que chama Multimídia, não tenho certeza. Mas como um dos nossos Espaços Vazios é todo na parede, foi lá em cima. E foi lindo, eu fiquei apaixonada. Falei, caramba, que incrível e tal. Só que na época eu não fazia parte da Martins. E o Núcleo, ele tem esse propósito, né? Ele é um projeto que nasce como extensão da Martins Pena e o Roberto mantém isso até hoje. As pessoas que fazem parte, todos nós, ou somos formados pela Martins Pena, ou pela Unirio, ou estão ainda se formando, né? No meu caso, já formada, muitos já formados aqui. E na época eu não tinha feito Martins Pena ainda. E era um desejo também meu de entrar para Martins, porque eu sempre fiz teatro, junto com o pessoal do tablado, mas eu não tinha uma formação ainda técnica, né? Eu tinha uma formação de cursos livres, eu sempre gostei de teatro. E eu sou produtora, né? Eu sou produtora cultural, então, na verdade, eu fiz um caminho inverso, porque normalmente o pessoal vem do teatro e se produz. Eu não. Eu vim da produção e vim pra frente da cena. E aí eu fui procurar Martins Pena, fui fazer Martins Pena, e quando eu entrei na Martins Pena, eu já soube do chamamento aqui do Núcleo, e aí eu vim para cá. Então, eu entrei aqui junto com a Martins. Eu entrei na Martins e vim para cá, para o Núcleo. E aí já me formei na Martins, continuo aqui. E o Núcleo foi fundamental para mim desde da minha formação na Martins, inclusive, porque não só durante a minha formação eu tinha a possibilidade de aqui continuar desenvolvendo toda a minha parte corporal, né? Porque na Martins a gente não tinha tanto, eu tinha expressão corporal, mas como a gente faz aqui é muito mais amplo, né? São todos os sábados, a gente sai todos os sábados, a gente tem essa aula de balé todos os sábados. Então, isso me proporcionou, durante o aprendizado da Martins, já estar mais consciente. E hoje em dia, que eu já me formei, é o lugar em que eu continuo trazendo a arte para mim. Porque hoje em dia eu sou professora de produção cultural. Eu não estou atuando como atriz. Aqui é o meu lugar artístico. Então, estar aqui para mim é incrível, que é onde eu consigo deixar essa essência minha de artista viva e tá no palco e tá trocando com as pessoas. Então, eu adoro estar aqui. Eu acho um privilégio a gente ter esse espaço, isso que o Roberto proporciona pra gente, dele estar há 25 anos com esse projeto e todo sábado vindo aqui. Isso é uma coisa incrível, porque os grupos costumam morrer exatamente por isso, porque é difícil manter um grupo, né? E o Roberto mantém a gente coeso todo sábado e tá ali, então a gente tá junto, então isso é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer ao Núcleo e ao Roberto também. Então, como eu disse, né, o Roberto,
ele tem essa personalidade muito perseverante. Isso é muito, muito importante. Isso não é tão comum. Alguém que tem essa perseverança de manter um projeto como esse, porque é um projeto pessoal dele hoje em dia, né? Se antes era um projeto de extensão da Martins, hoje é um projeto pessoal dele, que ele traz. Então, o núcleo é o Roberto. O núcleo sem o Roberto, ele não existe. Porque o Roberto é essa pessoa que vai atrás, que continua, ele é que puxa a gente, né? Claro que a gente também tá junto, mas ele é o nosso, como é que eu posso dizer? É um líder, né, mesmo, né? No sentido da liderança, de fazer a gente ficar unido, né? Ele é esse lugar. Ele mantém a gente nesse lugar que é muito importante. E por ele ser bailarino clássico, o Roberto tem toda uma estrutura que a gente, às vezes, que é ator, a gente é mais disperso. E o Roberto traz a gente pro centro. Inclusive, o balé, eu acho que traz isso muito pra gente, porque o balé é esse lugar de muita concentração. O balé, ele tem parâmetros muito específicos, né? Então, no teatro a gente pode botar um caco, errar ali, errar aqui. Não, no balé não, um dedo tá aqui, a mão tá ali, e ele é muito... o Roberto, ele tem esse olhar muito apurado, em que traz isso pra gente também. Isso, na nossa atuação também como ator, muda. O nosso olhar é outro depois que a gente tá no processo do balé, porque a gente consegue se observar de uma maneira que o ator normalmente não faz, porque o bailarino tem uma observação do pontinho do dedo até a sobrancelha, o olhar, como vai ser a sobrancelha, a mão, o dedo, o braço, o punho. Então, essa consciência é incrível pra gente. Eu sou a Michele Lima, eu estou aqui desde 2023, eu sou atriz formada pela Escola de Teatro Martins Pena. Então eu conheci o Núcleo de Dança para Atores lá na Martins Pena, era algo que eu via, apesar de estar muito próximo, era algo que eu distanciava de alguma maneira na minha mente, assim. Então eu tinha um medo, acho que eu não vou dar conta, eu vi os espetáculos, acho que eu não vou dar conta. O Arthur, ele era meu professor na época, e o Roberto Lima, meu diretor. Então, nossa, o grupo do Arthur e do Roberto Lima, eu distanciava, eu achava que eu não iria dar conta. Me formei, vivi, experiência vai, experiência vem. Aí eu vim morar, eu sou de São João de Meriti, vim morar aqui próximo do Centro Coreográfico, onde nós encontramos uma vez por semana, todo sábado ali, religiosamente. E eu pensei, não, vou tentar. Eu entrei em 2023, passei muito perrengue, porque eu não tive experiência com balé clássico, um pouquinho na escola de teatro, mas eu não fui aquela criança que fez balé. Então, o balé clássico, a barra, é uma coisa que me amedronta. Então, eu me vejo como uma pessoa totalmente diferente. Agora, eu não sinto mais medo da barra de balé clássico, eu não sinto. Como atriz, de fato, é um divisor de águas. Eu sou uma outra pessoa com consciência corporal, mais corajosa, porque eu superei, né, barreiras físicas e mentais para estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com esse elenco maravilhoso, podendo apresentar os espetáculos. Outra coisa também, quando eu entrei, eu achava, não, eu estou aqui me desenvolvendo para evoluir, mas eu não sei se eu vou me apresentar. E eu consegui me apresentar, logo na primeira oportunidade eu consegui entrar, consegui estar com a galera. Sinto que eu tenho muito para crescer ainda e vou crescendo a cada dia. O Roberto, praticamente da minha família agora, porque é isso, né? A gente acaba convivendo muito, as pessoas aqui do núcleo. É uma família, assim, todo mundo se ajuda, é um ambiente bom, gostoso, sabe, de estar. Olá, eu sou a Tailenque. Eu conheci o núcleo através de um espetáculo que eu vi que eles estavam ensaiando e eu achava incrível os movimentos e a dramaturgia por detrás desses movimentos. Eu, como uma artista do teatro e que gosta muito de dançar, eu sempre achei muito lindo quando a gente une essas duas linguagens. Eu acho que essa fusão das duas linguagens só tende a potencializar ainda mais o poder da arte. E eu achava incrível e ficava nesse distanciamento só do vou admirar. E aí, durante um espetáculo que eu estava fazendo, fora do núcleo, nada a ver com o núcleo, eu conheci um preparador corporal, que é um dos integrantes, uma das pessoas do elenco do núcleo. E ele chegou para mim e falou, Thay,
você já fez balé? E eu falei, não. Aí ele, menina, você precisa conhecer o núcleo, vai abrir audições agora. Embora você nunca tenha feito, seu corpo, sua potência, tudo mais, eu acho que o diretor vai adorar, só vai. E aí eu fiquei meio assim, vi que abria as audições, eu falei, não sei. Me inscrevi, mas ainda fiquei meio que pensando, cogitando. E aí outras pessoas vieram falar comigo sobre essa audição, eu falei, tá, vou fazer. Cheguei no dia, todo mundo já tinha feito dança, fazia jazz ou balé desde criança. E aí o Roberto, né, o famoso bombom, chegou e foi perguntando para cada um a sua experiência e tudo mais. E eu lembro que eu fui uma das últimas, e aí ele me perguntou. E eu falei, olha, eu já fiz muitas oficinas de dança, sou uma pessoa apaixonada por dança, mas eu não sou do clássico, não sou do balé, não sou do jazz. Sei os fundamentos, sei os passos básicos, até porque a gente tem um pouco na faculdade também. Eu cheguei a fazer algumas oficinas, mas não sou uma bailarina. E ele falou, já ficou com aquele olharzinho assim, falou, tá bom, vamos fazer as audições. E aí fizemos lá as dinâmicas e, para minha surpresa, eu saí daqui, né, que foi aqui no Centro Coreográfico mesmo a audição, saí daqui, fui para um outro compromisso, cheguei nesse outro compromisso, tinha uma mensagem do Bombom falando, Thay, eu quero você junto comigo no núcleo. Eu falei, meu Deus, não acredito, que legal, que demais. E logo nos primeiros ensaios eu vi toda a entrega corporal, tanto de estados, presença, mas principalmente tônus, resistência, a sua, como é que eu posso, disponibilidade corporal. E eu falei, eu acho que é agora que o Bombom vai se arrepender, hein? E, para minha surpresa, o Bombom, mais do que... É uma pessoa que gosta muito da técnica, que aprecia muito a técnica. Mas mais do que a técnica, ele aprecia a sua entrega. E com o tempo trabalhando com ele, foi isso que eu entendi. Ele vê potenciais e, cara, o olhar clínico que esse cara tem é surreal. Porque ele olha para você e ele consegue fazer uma análise crítica, analítica certinha, de até onde você pode ir, o que você pode entregar e sempre te estimulando a ir além. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Bombom, assim, que muitas das vezes eu posso até não ter determinada experiência, às vezes não fazer algum movimento com determinada técnica, mas eu posso conseguir aquilo com o tempo. Treinando, estudando, fazendo, acreditando. E principalmente isso, se eu faço acreditando naquele movimento, às vezes meu corpo pode entregar muito mais do que só realizar o movimento. E isso, eu estou falando dos ensaios, eu estou falando, né, da parte mais do trabalho e tudo mais, mas o Bombom, ele não é só no trabalho, ele é isso na vida profissional, na vida pessoal também. Eu gosto muito de brincar, talvez ele me critique um pouco por estar falando isso, mas ele fica brincando assim, eu não corro atrás de ninguém. Se vocês quiserem, vocês façam, mas no final de tudo, ele é aquela pessoa que vai até você e fala, Thay, você tá bem, como você está? Hoje eu acho que você tá um pouco assim, vem, vamos comigo, você tá indo até aí, mas eu acho que você pode mais. Ele está sempre com a gente. Então, eu percebi que aqui no núcleo, além de estar ganhando uma grande bagagem, uma grande experiência e me aprofundando em algo que eu já gostava, já adorava muito e já tentava estudar sozinha, a gente acaba ganhando uma família também, uma pessoa que a gente sabe que pode contar e uma vez que ele te dá a mão, ele está sempre com você. Então, até quando às vezes você nem percebe que a peteca está caindo, ele te pega no braço e fala, vamos acordar, vamos embora, é o jogo, vamos para o trabalho, vamos, que junto nós caminhamos juntos. Então, eu acho que a minha experiência é um pouco recente, né? Estou só 6 meses no núcleo, mas quando eu paro para pensar que são só 6 meses, chega a ser até inacreditável, porque para mim já parece que eu estou pelo menos um ano e meio aqui no núcleo, justamente por conta dessa vasta experiência que eu tô tendo aqui dentro.
Então eu acho que é um pouco disso, assim, é uma pessoa que a gente não leva só para o trabalho, eu não considero só como um diretor, eu considero como um mestre. Meu nome é Matheus França, eu estou no núcleo tem 6 meses só, é muito recente. E eu conheci o núcleo através do Tomás, que ele entrou um ano antes aqui. E aí ele sempre falava dessa experiência, de como eram as aulas. Eu sempre tive muita vontade de ir para essa área da dança, do balé. Eu nunca tinha tido muita oportunidade até então, porque também nunca corri muito atrás dessa área da dança. Mas sempre foi uma vontade minha. E aí, quando abriu a seleção esse ano, eu não pensei 2 vezes e vim, fiz, entrei, tô aqui até agora. E tem sido uma experiência muito legal. Trabalhar esse movimento do corpo de uma forma diferente. Eu nunca tinha feito trabalho contemporâneo. Eu já tinha tido um pouco de experiência com a barra de balé e com o centro, mas com o contemporâneo é um novo campo que eu estou explorando. E está sendo muito legal. Já participei do último trabalho, que foi Sob a Pele. Eu fiz tanto em Niterói quanto em Macaé, agora no último mês. E foi super interessante estar nessa área também e conversar com outras pessoas que já trabalham há mais tempo nesse lugar. E assistir os outros espetáculos também, que lá, pelo menos em Macaé, foram muito mais clássicos do que o nosso. E é isso, tem sido muito legal explorar como artista, assim, e como ator, trazer esse movimento para o corpo. E acho que isso reflete na cena, sem dúvida nenhuma, assim. Eu vejo que eu consigo explorar na cena muito mais a expansão do meu corpo do que eu explorava antes. A maioria dos colegas eu já conhecia da Unirio, então foi mais fácil me entrosar e me sentir mais à vontade nesse lugar. O Roberto, eu tinha feito uma oficina com ele na Unirio já também, então eu tinha esse primeiro contato com ele, então quando eu entrei aqui eu já estava mais solto, também mais relaxado e ouvindo mais. Mas, cara, eu admiro muito o Roberto, tudo que ele fala eu presto muita atenção, assim, portanto eu estava até conversando com ele uma última vez e eu falei, uma frase que você falou entrou pro meu TCC e virou 10 páginas, tipo, porque enfim... E eu acho que ele tem acrescentado muito nessa área, assim, para mim, principalmente porque eu faço mais a parte teórica na Unirio. Então, pensar a dança não só no corpo, mas também no pensamento e como levar isso para o teatro. Então, acho que ele está sendo fundamental, assim, nessa minha construção de carreira aí. Eu sou a Júnia Milene, eu sou atriz, bailarina. Eu conheci o núcleo através de alguns amigos meus da Unirio, né? Alguns amigos meus da Unirio que já faziam parte do núcleo, hoje não estão mais aqui, e que me avisaram que abrir teste para a gente poder entrar para a companhia. E aí eu vim em 2023, se eu não me engano, 2023, então já estou aqui há uns 2 anos, entrei em setembro de 2023 e desde então estou na companhia. Você pode me repetir a terceira pergunta, por favor? Aí Sim. E desde então tem sido uma experiência muito rica, porque eu já tenho experiência com dança, né? Desde muito pequena eu tenho formação no balé clássico, então comecei com 4 anos no balé e me formei aos 18 anos, até menos, acho que com 17 anos já estava formada. E aí fiquei no hiato dos meus 17, ali entre 2018 até 2023, sem estar na dança e só no teatro, né? Tendo aquele repertório com a dança, com o corpo por conta do teatro, mas a dança não necessariamente. E aí o núcleo foi a minha entrada para a dança e foi muito importante porque ele, apesar da gente também trabalhar muito com balé clássico, ter uma das nossas técnicas, né, que a gente usa aqui, eu também tenho experiência com o oposto, que é trabalhar com o contemporâneo, com o corpo também na interpretação, que quebra um pouco as técnicas do balé clássico, que são necessárias, mas também é importante a gente ter contato com outras. Então, para mim, o núcleo tem sido muito importante por isso, porque nesses últimos 2 anos eu desconstruí muito meu corpo e eu tenho um corpo muito mais sensível e pronto para o trabalho enquanto atriz, enquanto bailarina, do que eu tinha antes, sabe? O Roberto, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Conheci ele há 2 anos, descobri quem ele era quando eu conheci ele, a trajetória dele, que é muito rica. Eu acho que é um grande privilégio eu ser contemporânea dele e também poder reter muitos conhecimentos que ele traz para a gente. Ele é muito generoso, ele é uma pessoa muito afetuosa,
E é muito importante, porque hoje em dia, na humanidade, falta muito isso, esse cuidado. E principalmente no nosso meio, assim, as pessoas, infelizmente, são muito insensíveis, cada vez mais. E ter esse cuidado aqui pelo Roberto e, ao mesmo tempo, ter os ensinamentos, ter a técnica, ter o trabalho dele para enriquecer o nosso e, em conjunto, parece que tudo fica muito maior, assim, ferve muito mais. Então, sou muito grata por ter essa oportunidade enquanto artista e nesse processo da minha formação, porque eu acho que trabalhar com arte, a gente vai amadurecendo e também vai amadurecendo a nossa arte. Então, trazer o Roberto e estar nesse processo de amadurecer junto com ele é muito importante. Meu nome é José Eduardo Reis, eu estou aqui desde 2023, primeiro trimestre de 2023, entrei em março de 2023, no primeiro chamamento do ano. E eu me recordo que eu tinha me motivado a poder entrar porque eu conheci alguns amigos que estavam aqui dentro, mas principalmente porque era um gênero de teatro que eu sou muito apegado, que é dança-teatro. A princípio eu tinha também acabado ou não de entrar na faculdade, terceiro, segundo semestre, e eu estava começando a investigar outros tipos de teatros, para além daquele em que o texto movia muito a cena, movia muito o contexto no geral dentro do palco. Né, aqui dentro do próprio núcleo eu fui descobrindo como o gesto e o movimento, ele diferente de um teatro mais clássico, é o que cria um personagem, é o que cria uma história, é o que cria um contexto para a gente poder se movimentar, para a gente poder criar, para a gente poder se dividir, para a gente poder se juntar. Toda essa mecanicidade que a gente tem em outros formatos aqui eu descobri em outra, e eu acho que tem sido muito rico para mim, para poder me agregar não só em currículo, mas também como experiência de fato. Não é à toa que aqui a gente também tem uma preparação corporal de balé, que eu acho que tem feito aberturas no meu corpo, né, para poder criar extensões, para poder criar alongamentos, para poder criar aberturas, para poder criar espaços que eu não conhecia, para poder trabalhar uma consciência corporal, para a gente poder dinamizar o nosso corpo no geral, que inclusive tem me ajudado no geral a levar para outros lugares, né, porque com o corpo um pouquinho mais aberto eu tenho começado a explorar meu corpo de outras formas em outros lugares. A forma como eu expresso ele, a forma como eu carrego ele, a forma como eu interpreto ele em outras cenas, com uma presença de palco diferente, ou até mesmo como eu consigo realocar a minha voz, né, dentro do meu próprio corpo, dentro desse lugar de pesquisa, de memória muscular, de pesquisa corporal, e basicamente isso. Acredito que isso. O Roberto está nesse núcleo, já tem 25 anos. Acho que inclusive foi o primeiro toque que me atravessou, porque é raro quando a gente encontra um trabalho sensível. Quando a gente tem pessoas que carregam um histórico tão grande, a gente também carrega com ela uma experiência de poder ser levado por ela. E eu acho que quando a gente trabalha com o Roberto, é muito sobre isso, é ser levado pelo Roberto. Assim, segura na mão dele e vai, porque ele vai te levar para algum lugar. Vai te levar tanto para acessar aquele novo lugar na quinta posição, aquele novo lugar na segunda posição, sentir o calcanhar no chão, esfregar ele no chão. Ele mesmo, por exemplo, vendo um erro no meu corpo, né, quando eu estava fazendo um dos passos, ele instintivamente olhou para mim, pensou o que ele ia fazer e aí ele decidiu mudar o passo todo da barra para poder adaptar ao que eu precisava para poder encostar os malelos nos meus pés. E, de fato, instintivamente eu entendi o que era encostar os malelos no outro, coisa que eu nunca tinha feito antes no balé. Mas é justamente sobre isso, é sobre uma sensibilidade que ele tem com um trabalho que ele já faz há 25 anos, que ele carrega para nós, dentro de um histórico muito grande, tá me entendendo? Não é à toa que ele é uma pessoa muito presente também com a gente, ele gosta de transmitir cenicamente como ele gosta de sermos vistos, não tanto questão de força, não questão de presença, não questão de transmissão, é tudo uma coisa muito visceral, vou colocar dessa forma. A gente esvazia muito a nós mesmos o tempo todo, fazendo os laboratórios, fazendo experimentos, ele nos incentiva muito, de fato, então é um lugar muito louco, é um lugar com um redemoinho que é o Roberto, e a gente tem que acompanhar. Meu nome é Plínio Moraes, eu sou de Fortaleza. Eu vim para o Rio para estudar direção teatral na Unirio. E aí comecei a estudar na pandemia, remoto, lá de Fortaleza. E quando as aulas voltaram 100% presenciais, eu comecei a fazer aula com o Rigo, que é do núcleo. E ele compartilhou num grupo de uma turma que a gente fazia junto o chamamento, né, que abre 2 vezes ao ano. E aí eu vim, né, fazer o chamamento e acabei entrando e estou há 2 anos no núcleo. Antes do núcleo eu já tinha um contato por causa do teatro com a dança, com jazz, sapateado. Eu tinha iniciado um curso técnico em dança em Fortaleza,
que eu não tinha conseguido terminar porque eu me mudei para o Rio. Então eu vim com uma bagagem meio que se familiarizava com a proposta do núcleo. Então quando eu vi a proposta de ser um coletivo de dança voltado para atores, isso me despertou muito interesse. E quando eu cheguei aqui, eles estavam, na época, se preparando para viajar, para apresentar os nossos Espaços Vazios, que é um espetáculo do núcleo. E aí eu cheguei pegando essa coreografia, vendo a galera trabalhando e pegando, e era algo que se familiarizava muito comigo, assim, com o que eu gosto de fazer, com o que eu penso em cena também, com a movimentação com que eu me identifico. Então foi uma identificação muito forte. E aí depois disso a gente começou no processo do Sob a Pele, e no início de 2023, e viemos trabalhando nesse espetáculo desde então. E aqui no núcleo essa relação de investigar a dança como uma forma de elaboração do trabalho de ator é algo muito rico e muito potente assim para a cena, né? Para além do dançar ou do não dançar, o lugar do ator e do gestual do ator também como um lugar de dança, e como essas coisas estão sempre relacionadas, né? E aí eu estou me formando agora em direção teatral na Unirio, e tem sido muito importante a relação aqui no núcleo, não só porque boa parte do elenco do meu TCC é aqui do núcleo, então somos um coletivo que está desenvolvendo coisas aqui para dentro, mas ao mesmo tempo sou muito sortudo disso estar reverberando para outras instâncias da minha vida. E pelo fato da gente estar aqui há muito tempo trabalhando junto, existe uma questão de comunicação que facilita muito fácil. A gente tem um vocabulário não só corporal, de conhecer o trabalho do outro, mas de comunicação verbal mesmo, de sabermos lidar um com o outro, de conhecer e saber o que o outro pode fazer também em cena. E essa questão desse vocabulário e dessa relação do trabalho do diretor com o ator vem muito do aprendizado aqui do núcleo também, por eu ser ator, por eu ser também da dança, de trabalhar com voz, de ser professor também, de ser docente, toda essa questão do trabalho em sala de ensaio e da forma que as coisas podem ser conduzidas, me interessa muito. E aqui no núcleo, toda essa pesquisa com a dança, com o corpo, me dá mais vocabulário ainda para entender como me relacionar com o ator e saber por quais caminhos eu vou escolher para ajudá-lo a chegar em algum lugar ou ajudá-lo a descobrir algo novo, sem necessariamente dar um ponto final ou dar uma resposta já para ele repetir aquilo meu, mas como provocá-lo e como instigá-lo mesmo nesse lugar da criação. E tudo isso nessa reta final do meu processo de formação lá na Unirio tem sido muito forte aqui. Então a gente ensaia o meu TCC depois daqui, o Roberto que está fazendo as coreografias, a galera que canta está aqui, a galera que dança está aqui. Então realmente é um coletivo com pessoas muito versáteis de linguagens e do que conseguem fazer, né? Eu adoro bombom, né? Os encontros são sempre muito sérios e focados, mas também divertidos e engraçados. Então é um ambiente leve, e a gente se aplaude, a gente ri um do outro, a gente aprende muito com o outro. O Roberto também tem uma maneira de condução que me interessa, eu aprendi muito nesse lugar do artista mesmo, do que é estar em cena, do que representa estar em cena, né? O que é que não nos interessa como artistas da cena trazermos, o que é que tem que ficar para trás. E ele puxa muito a gente nesse lugar
da excelência profissional mesmo, da excelência técnica, mas também sensível e poética, do fazer artístico, né? E isso é muito bom, porque ele realmente vai tirando a gente de um lugar comum, de conforto, nesse processo do Sob a Pele, que a Mônica tem coreografado e o Roberto tem dirigido, né? A gente está mais de um ano juntos, 2 anos trabalhando esse espetáculo, né? Desde 2023. E é muito perceptível o lugar que nós estávamos quando nós começamos a desenvolvê-lo e o lugar que nós estamos agora já apresentando várias vezes, viajando para apresentar. Então é sempre num lugar de instigamento? Instiguização, inventei agora. Mas nesse... de puxar mesmo, e de provocar e de querer mais, nesse lugar da energia, da sensibilidade, da excelência da técnica também aliada a tudo isso. Meu nome é André Cordeiro, eu sou atriz, né, mas eu falo que eu sou cantante, né, e dançante também. Só que as pessoas falam assim, você está no núcleo, você é bailarina, você também dança. Eu conheci o núcleo depois que eu vim morar no Rio, né, fazendo a Unirio, né, eu sou formada em artes cênicas por lá. E eu tinha alguns colegas que estavam aqui no núcleo, e aí eu fui tentar entender o que era o núcleo, a pesquisa, e eu descobri que era uma pesquisa em dança-teatro, que é uma coisa que eu quero muito aperfeiçoar, pensando em mestrado. E sempre que tinha um chamamento, eu nunca conseguia, porque ou eu estava em outro trabalho, ou alguma outra coisa assim. E aí, em 2023, eu fiz o chamamento, consegui entrar. Então, para mim, tem sido uma nova experiência, assim, de reencontrar a dança de uma forma que eu ainda não tinha encontrado, né? Eu estudei balé quando era mais nova, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. E era muito diferente para mim, porque acho que nas aulas que eu fazia no passado, tinha uma coisa muito de uma rigidez, de uma perfeição, de um formato que tinha que seguir. E aqui no núcleo eu entendi que eu tenho que respeitar o meu corpo. Acho que é sobre pensar no balé, pensar na dança em função do meu corpo, e não eu ter que estar em função da dança, né? Então acho que é uma coisa mais justa, que me deixa um pouco mais confortável do que outras experiências que eu tive com a dança. E tem sido uma experiência muito diferente para mim, porque quando eu era mais nova eu até pensei em fazer faculdade de dança, mas eu falei assim, não, vou fazer atuação cênica. E eu tenho feito muitas apresentações com o núcleo, assim, que tem me levado para vários lugares, assim, pensando em espaços que eu tenho ocupado, mas também em experiências que eu tenho vivido, né? Sempre um desafio de tipo, ai meu Deus, será que eu consigo fazer isso? Ou, ai, eu tenho que decorar isso, como que eu faço isso? Então acho que é de perceber que o meu corpo tem criado um vocabulário, né, de movimentação, mas também uma memória, assim, sabe, de conseguir, de tipo, eu me propor a fazer e conseguir fazer. Então, acho que tem sido uma experiência muito enriquecedora nesse sentido de eu sentir que está me potencializando enquanto bailarina, mas também enquanto atriz, né. Acho que é isso. O Roberto, né, o Bombom, né, ele tem uma coisa meio... Eu nem falo que é meio pai, acho que é uma coisa meio tio, né, porque acho que o pai tem uma rigidez, assim... então a relação dele é uma coisa muito próxima, muito familiar. Eu acho que ele olha pra gente e vê algo que a gente não vê, assim. Então ele sempre desafia mais, ele sempre puxa um pouco mais, porque ele sabe onde a gente consegue ir, que é um lugar que às vezes a gente nem imaginou. Então acho que ele acredita muito na gente, acho que ele consegue ver um potencial que a gente ainda não tem noção, e ele ajuda a gente a construir esse potencial. Então acho que ele tem esse lugar de dar desafios pra gente, né, de propor que a gente faça coisas que são desafiadoras e que são aprendizado também, tanto na parte das coreografias, mas das aulas também. Eu acho que ele vai conduzindo de uma forma que a gente vai entendendo aquilo com o processo, vai aperfeiçoando, vai vendo diferença a cada dia que passa, porque eu acho que é essa coisa de... Ele sabe onde a gente pode chegar, então ele vai levando a gente para esse caminho.